Só nós dois, só o sol e a terra, onde a gente morre. Eu, você, só nós. Hoje no palco do Sonho em Prosa, um grupo que tem como inspiração a folk music e a literatura, Banda Atalhos. Sol que acaba pode existir. Eu, você. Fique ligado, Sonho em Prosa começa agora. Dois, sem querer amanhã, só agora. Sonho em Prosa no ar, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui Gustavo, Conrado, Gabriel, a galera da Banda Atalhos. Tudo bem, gente? Beleza, Tudo bom? E aí, Vocês estão numa versão reduzida hoje aqui, né? Mas a banda é maior que isso, né? É isso, a gente está fazendo show em 7 pessoas, né? Com um sintetizador, violão, bateria, baixo, guitarra. Só que hoje a gente está fazendo um formato mais pocket acústico aqui. Mais simples aqui, mais Isso. de casa mesmo. O projeto começou na cidade de Birigui, né? Quando é que vocês começaram com a banda? Isso, a gente começou a tocar desde quando a gente era adolescente, assim. Aí em 2008 a gente lançou um EP só com música própria, chamado Mocinho e Bandido. Uhum. E aí depois, em 2012, a gente lançou o nosso primeiro disco, Que aí sim é esse aqui, né? Em Busca do Tempo Perdido. Em Busca do Tempo Perdido, aproveitar e mostrar pro pessoal aqui. Isso. E agora a gente está lançando o nosso novo disco. É um disco duplo em vinil, a gente lançou, chama Onde a Gente Morre. Vocês lançaram o primeiro em digital, né? No final de 2014. Isso, em dezembro, agora nesse último ano a gente lançou digitalmente. E lançou também um vinil aqui duplo, muito bonito, por sinal, aproveitar e mostrar pro pessoal. E aí chegou em janeiro nas lojas, esse disco agora, no comecinho de janeiro. Então, né, E ficou muito bacana no final das contas, é que vocês fizeram um material duplo, até as músicas são mais longas, né? Onde a Gente Morre. Inclusive o nome é um pouco pesado, eu queria aproveitar se você falasse um pouquinho, né? Qual que é a ideia por trás desse nome, Onde a Gente Morre? o nome do disco, na verdade, é uma influência que a gente já carregava desde o primeiro álbum, que é bastante literatura e bastante filosofia existencial, né? Do Sartre, Camus. A coisa assim que a gente não acredita em vida após a morte, nada disso, então a gente tem que aproveitar ao máximo o que a gente puder enquanto estiver vivo. A gente acha que é aqui que a gente morre, na Terra mesmo, e aí acabou. Então as letras, inclusive o Sozinho Contra Todos, o José Sem Saída, são letras muito existenciais, assim, que falam muito da vida na Terra, sem uma resposta sobrenatural para as coisas, sem uma vida após a morte, entendeu? Então são as coisas que são resolvidas aqui. Entendi. Vocês caminharam com o som de vocês também num processo, vamos dizer assim, de evolução até, né? Se a gente pegar esse disco de vocês aqui, Em Busca do Tempo Perdido, de 2012, para esse de agora aqui, de 2014, né? 2015, o vinil, tem uma certa diferença. A gente pode dizer que esse aqui está um pouquinho mais rock, um pouco mais quadrado, esse está um pouquinho, talvez mais folk, com uma liberdade criativa um pouco maior. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa transição aqui. Isso, esse primeiro disco nosso, na verdade, a gente não tinha muita experiência em estúdio, né? Em todo o primeiro disco, assim, a gente ficou meio travado, assim. E aí a gente foi por um caminho, assim, que... Aí depois de um tempo a gente percebeu que não era muito aquilo que a gente queria. Então o disco, ele tem uma roupagem mais até comercial, assim, sabe? Com as músicas, até as estruturas das músicas são assim, já começa 4 versos, já entra a voz, entendeu? A bateria, o timbre da bateria desse primeiro disco, você pega todas as músicas, são mais ou menos iguais. Então nesse segundo a gente quis dar uma diferenciada, a gente quis experimentar timbres diferentes de bateria, colocou bastante ruído, colocou bastante... Isso é uma coisa legal, assim, vocês já até usavam algumas coisas de sintetizador aqui nesse primeiro disco de vocês, né? Mas no meio dessa coisa mais rock and roll, de bateria, guitarra, tal, ele ficou meio escondidinho. Aqui nesse outro material já está muito mais aparente, né? Tá na cara essa coisa do sintetizador, assim. A gente na verdade quis desconstruir as músicas, né? Na verdade a gente criava as composições ali no violão, aí nesse primeiro disco, quando chegava a gente tem muita música que nem tem violão, era só guitarra, mas nesse novo disco a gente quis deixar o violão, só que não deixar uma canção pop, assim, as baladas assim a gente tentou destruir ao máximo, mudando a ordem das estrofes ou atrasando a entrada do vocal e E colocando, por exemplo, sintetizador, igual você falou, nesse primeiro disco até tem algumas coisas que a gente tentou colocar,
Mas na própria... Assim, escondido ali, meio ficava muito tímido. pra trás, né? E agora nesse a gente deixou logo de cara. A gente abre o disco com Sozinho Contra Todos, o primeiro som já é de umas interferências ali que a gente colocou, que tá bem alto, assim, até mais alto que o violão. Você falou dessa coisa de desconstrução, né? Esse processo de desconstruir a hora que vocês estão fazendo a composição. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, porque é uma técnica muito bacana, até de composição, e o pessoal, de repente, está começando com um projeto musical, para você ter um olhar um pouco mais crítico sobre o seu próprio trabalho, né? A gente, na verdade, com esse disco novo, a gente quis criar algo que fosse novo, realmente, sabe? Porque nesse primeiro disco a gente sentiu que a gente não fez nada de tão especial, assim, tão de diferente do que as bandas fazem, assim, né? Mas você está sendo muito crítico também, ficou legal esse material. Não, a gente gosta do disco e tal, mas é que as coisas mudaram, assim, pra gente, a gente tem outra concepção. Não, e ficou bem mais inventivo, com certeza, o material novo. Então a gente pegava músicas, assim, a gente tentava não, assim, destruir no modo de dizer, né? E a gente tentava colocar vários elementos, sabe? Que não só guitarra, violão e voz e baixo, sabe? Colocou muito sintetizador, às vezes ruído do próprio amplificador, teve bastante coisa dos anos 50 que a gente gravou em analógico nesse novo disco. Então a gente deixava bastante ruído, assim, bastante ambiência no som, assim, então não era uma coisa tudo certinho, a gente queria deixar um negócio diferente. Mais ou menos 200 anos um crime aconteceu, todo mundo se calou. Me encurralaram na minha casa sem nenhuma explicação, me levaram pra bem longe. Depois cravaram no meu peito uma faca sem assinatura. Eu sangrei até morrer. Durante muito tempo tudo ficou assim. Ninguém nunca apareceu pra assumir o que fizeram comigo. Mas agora não quero nem saber. Não voltei aqui pra entender. Eu vou matar vocês, porque eu sou José, fiquei sem saída. Eu vim pra me vingar de todos vocês, porque eu sou José, fiquei sem saída. Eu vim pra me vingar de todos vocês. Não adianta correr,
sem se ajoelhar. Eu não acredito em Deus, eu não tenho medo. Quem dita o jogo sou eu, porque eu sou Joseph Key, sem saída. Eu vim pra me vingar de todos vocês. Sem saída, eu vim pra me vingar de todos vocês. Porque eu sou Joseph Key, sem saída, eu vim pra me vingar de todos vocês. Som em Prosa de volta. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui o pessoal da banda Atalhos. E no final do bloco passado vocês tocaram a música José Fiquei Sem Saída. E aí essa música traz um pouco dessa questão da influência da literatura também no projeto de vocês, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, Conrado. Então, a literatura costuma estar presente nas nossas letras, né? A gente, porque você observar a música, tem gente que faz música, fala de amor ou dor de cotovelo e tal, e a gente procura fazer também umas letras com outras temáticas. E aí a inspiração nos livros, ela é interessante, né? A música do Joseph Key, em homenagem ao livro do Kafka. Até ficou uma relação legal, né? O Joseph Key com o Joseph Key, que é o protagonista, né, no filme lá, o personagem, né? Exatamente. No filme não, no livro. E aí, né, se você analisar também no nosso álbum anterior, que chama Em Busca do Tempo Perdido, em homenagem ao Marcel Proust. E tem várias músicas com nomes de personagens, tem também do Sartre, o Mathieu Forever. Não só nas músicas, mas também na parte dos vídeos ali, esse clipe do José Sem Saída foi um pouco inspirado também no filme do Orson Welles, que foi preto e branco também. É até legal falar, né, que rolou um videoclipe muito bacana, né, dessa música José Fiquei Sem Saída, que vocês gravaram em São Paulo, né? Isso. Tem toda essa estética meio no ar, assim, uma coisa meio thriller também. Fala um pouquinho desse processo de produção. Nesse clipe a gente queria que tivesse uma influência muito mais, assim, específica daquele filme 30 Anos Essa Noite, que é do Louis Malle. Só que aí acabou ficando um pouco mais Hitchcock, assim, mas também em preto e branco, um esquema mais noir, assim. E aí esse filme foi dirigido por um amigo nosso, cineasta em São Paulo, que é o José Menezes, e o André Dipp, são amigos nossos, eles fazem cinema. Quer dizer, eles já são cineastas, tem curta, tem vários filmes aí. E eles encararam legal esse desafio de fazer uma perseguição em São Paulo, né? Como se fosse, você vê o vídeo, parece que são imagens antigas, né, de São Paulo, mas na verdade foram gravadas agora em 2014. Então cria esse lance meio bem diferente do tempo, assim, que as pessoas não sabem quando que foi gravado, fica um negócio meio diferente. Essa questão da fotografia também ficou muito bacana, ficou muito bem feito. E aí eu ia perguntar para vocês assim, como é que foi a participação de vocês nesse processo, né? Se vocês levaram um pouco a ideia que vocês tinham de roteiro, de como que seria a fotografia, né? Você falou um pouco da influência, né? Então, como que foi? Como a gente tinha lido o livro e a letra da música também é muito em cima do livro, como se fosse uma homenagem mesmo, a gente participou bastante do argumento, até do roteiro, né? Com o Zé Menezes e com o André Dipp, que foram os diretores. Então a gente teve bastante participação nessa parte, assim. Aí depois a gente deixou a cargo deles, assim. A fotografia foi feita pelo André Brandão, é um fotógrafo lá de São Paulo. Ele já assinou vários longas, coisas assim bastante legal, assim, em preto e branco, inclusive. Então foi um cara que casou bem com essa nossa proposta. E é legal que rolou também agora no começo, né, de 2015, mais um clipe, né? A música É Só o Amor no Fim. Aí uma outra pegada também, uma outra estética, e teve umas imagens que você trouxe de fora, de uma viagem sua também. Eu fiz uma viagem para Patagônia de carro agora em 2014, e aí eu aproveitei, estava com uma câmera lá,
E aí eu aproveitei no meio da viagem ali na estrada, estava eu e a minha namorada. As paisagens gélidas, aí a gente tem algumas imagens aí também. Eram paisagens desertas, assim, pura neve. E aí eu parava o carro, ligava a câmera, colocava para gravar, fazer o enquadramento e ela começava a andar na rua, na própria pista ali, né? E depois voltava. Aí depois a gente fez eu fiz um material bastante grande, né? Aí depois, quando eu voltei para o Brasil, a gente fez uma seleção das melhores imagens e tal, com os mesmos diretores, do José Sem Saída. E aí a gente quis passar esse lance da separação, aquela coisa, sabe? A gente colocou também uma referência de cinema no começo do filme, que é o do Eclipse, do Antonioni, que tem muito a ver também com essa parte da separação em si, né? Da incomunicabilidade, né? Quebra. Que as pessoas ficam assim, e que nem nesse clipe elas não estão se falando, né? É uma relação que se foi, tem esse personagem que está lá no frio, lá longe, assim, na neve, e tem a outra que está sofrendo aqui em casa. Então essa parte de como que as pessoas encaram o fim do relacionamento. E eu queria que vocês falassem também um pouco assim, essa coisa de pensar esses dois produtos juntos, né? Porque quando você faz a composição da música e pensa essa letra, né? E a hora que você traz isso para um clipe, né? Você já tem a união de coisas diferentes. A imagem representa uma coisa, a música representa a outra, e é a união dessas duas coisas que vai dar um terceiro produto. E aí como é que é, né? Gerar essa terceira forma de arte, né? Que vocês estão fazendo? É bastante louco, é um negócio meio sinestésico, assim, né? De você por exemplo, tem a parte da música, tem a parte do visual. Nesse clipe, especialmente, você põe aquelas paisagens gélidas, assim, você meio que até sente um frio, então você já envolve outros sentidos, né? Mas é uma coisa que a gente tem cuidado bastante, assim, do nosso material, não só da música, mas a gente tem procurado fazer assim, produtos audiovisuais bem com a nossa cara também, que tem a ver com... Continue levando a identidade. Claro, que tem músicas ali, que tem filmes com referências que é o que a gente gosta de ver, que é o que a gente gosta de assistir. Então a gente sempre deixa assim algumas deixas nas músicas, tanto nas letras, nos títulos ou nos clipes, mais coisas para quem está assistindo ali. Às vezes pode ser um gatilho para ele se interessar, ou quem conhece o filme já é uma referência direta e vai somar ali, entendeu? Não vai ficar só na música nossa, tem sempre uma referência a mais. Saiu do quarto, calçou os seus sapatos, bateu a porta e depois sumiu. Rasguei a folha, te matei pra mim, fechei os olhos e acabou. Escondi meus ouvidos num fone sem canção, forjei um falso riso só pra ninguém ver como eu estava bem, mesmo sem você. Repetir pra mim é só o amor no fim. Comprei uma passagem para um país qualquer, falei em outra língua o que eu não quis dizer. Conheci alguém só pra te esquecer. Comecei de novo, me sentindo outro.
voz de sono, você me atendeu. Disse tão baixinho, mas eu pude ouvir. Nem é tão triste assim, é só o amor no fim. Som em Prosa de volta. Hoje estou recebendo aqui o pessoal da banda Atalhos. A gente conversou bastante aí sobre a produção de vocês e vocês falaram lá no primeiro bloco essa coisa da influência da folk music. Eu ia perguntar para vocês o que é para vocês a folk music. Eu acho que folk music, assim, antes era mais música popular, assim, aí depois virou tudo que tem violão, acaba tendo, quando tem muito acentuado assim o violão, acaba sendo folk music. Mas a gente gosta muito de Wilco, de Elliott Smith. João um pouco o Gustavo não falou nada até agora. É difícil rotular o que é o folk, mas a gente costuma escutar a referência clássica do folk, desde o Crosby, The Band, o Wilco, o próprio Gabriel falou, o Tweed, que é um projeto que o Jeff Tweed está fazendo em parceria com o filho, e também o Neil Young, as músicas clássicas em si. Legal. Agora, assim, nesse desafio nosso aí de tentar conhecer um pouquinho mais sobre a folk music, a gente separou uma dica. Roda aí. The music of the past had a powerful hold on the imaginations of young city people, united to fight for a better future. There was, and is still, a yearning for that country road, for the lost innocence of the Garden of Eden. All you ladies gather around, good sweet candy man's in town, there's candy man, candy man. This is a story of the continual reincarnation of American folk. From the recording boom of the 20s, through the turbulent 30s and 40s, when folk was enlisted as the voice of the people, to the folk revival of the 1960s, it's the story of America in the 20th century. Dica bacana aí, produzida pela BBC, American Folk Music, de 2009. Dá pra gente conhecer um pouquinho mais do que é a folk music. E eu ia perguntar para vocês também, assim, se vocês sentem que a folk music tá voltando bastante agora. Assim, a gente está tendo uma retomada desse tipo de som, assim, várias bandas importantes aparecendo aí no cenário até internacional, né? A gente teve no Grammy de 2013 o Beck, né, com o álbum Morning Phase, e em 2015 também Mumford & Sons. Né? O que vocês acham? Está aparecendo bastante banda, não só folk, mas também com uma influência forte do folk também, né? Mesmo rock meio indie aí, né? Eu sempre gostei de folk, assim, Nick Drake, esses clássicos, assim. Mas hoje em dia a gente está sentindo que tem cada vez mais bandas, assim, colocando violão nas músicas, colocando gaita, assim. São elementos que sempre remetem ao folk, né? E a gente acha que está voltando. Eu não sei se chegou até uma época que parou de
tem uma safra. Acho que sempre teve produção, né? Mas acho que quando a gente pensa assim, de maneira geral, o que a mídia está colocando, né, para as pessoas, e essa coisa de premiação, de Grammy é uma coisa importante também. E aí traz um pouco essa coisa do Grammy, realmente trazendo a folk music de volta. E acho legal e interessante dizer que assim, a questão da folk music trazendo muito essa coisa da simplicidade, muito ligada à questão da letra, da poesia, e não mais assim, aquela coisa do músico virtuoso por si só, assim, mas trazer um conteúdo a mais também, né? O que vocês acham? Assim, para falar a verdade, a gente está muito preocupado, assim, se é uma tendência, se não. A gente faz o que a gente está gostando de fazer, né? Que são músicas, assim, que é o que você falou, que tem uma coisa mais forte nas letras, que deixa a estrutura da música, assim, mais aparente, a parte da letra, a parte da própria melodia e até o próprio instrumental, né? Não tem uma preocupação, assim, se vai ser radiofônico, se vai ter pouco violão, se vai ter muito. A gente faz o que... Você pega o próprio The Band, que é o clássico do folk, né? Eles trabalham muito a melodia, não tem solo, não tem esse virtuosismo que você está falando. Isso é desde 60. Eles mantêm a letra muito, que conta muito a história dos Estados Unidos. Essa coisa de história na letra também, né? Gente, para encerrar rapidamente, queria que vocês falassem os próximos passos aí da banda de vocês, para onde vocês vão levar o projeto Atalhos aí. Bom, a gente está bastante feliz com esse lançamento do disco agora no começo do ano, conseguimos bastante coisa legal, assim, várias inserções em meios importantes, uma resposta boa dos críticos e tal. Então a gente tenta agora, a gente quer fazer show, sabe? Fazer show legal, em lugar bacana, tentar expandir, fazer com que a nossa música chegue, porque tem bastante gente, assim, acho que no Brasil que gosta desse tipo de som que nós estamos fazendo. Então a gente tentar galgando aí os espaços para atingir o espaço maior. Legal. Gente, parabéns pelo projeto de vocês. O som ficou muito bacana e muito obrigado aí pela participação do Som em Prosa. Foi um prazerzaço, cara. Legal. Som em Prosa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Lembrando que esse programa também está disponível no nosso site. Tchau. Só nós dois, só o sol e a terra, onde a gente morre. Eu, você, só nós dois, sem o amor eterno, sol que acaba pode existir. Eu, você, só nós dois, sem querer amanhã, só agora, nunca depois, sem medo, porque eu te amo.